Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie e nos envolva hoje e todo sempre. Abençoado esse momento. Como nos diz no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 7º, a paciência, quando inicia dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Somente o movimento espírita, diante da pandemia, foi capaz de compreender aqueles que estudam essa doutrina de bênçãos, a importância desses momentos difíceis que a Terra atravessou. Allan Kardec, de uma maneira sublimada em O Livro dos Espíritos, exatamente do livro 3º, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, das leis morais, nós vemos a importância da lei de destruição, onde muitas vezes há a necessidade de destruir o que há de mal no seio da terra, para que as reflexões do homem possam alcançar a busca da sua evolução. Hoje nós vamos falar de um missionário, Francisco Cândido Xavier. Mas antes de nós começarmos a falar desse homem, que para mim foi um divisor de águas em minha vida, onde eu defino como antes e depois de 1985, quando tive a oportunidade de frequentar a sua casa, também o Grupo Espírita da Prece e também o Abacateiro, nós vamos repensar um pouco hoje nessas mensagens desses grandes baluartes que Jesus, que convidou esses irmãos para reencarnações especiais. Eu não digo nem missionárias, porque missionários somos nós, com pequeninas missões em nosso dia a dia. Chico Xavier reencarnou com uma qualidade especial, convidado pelo próprio Jesus, nosso Senhor, para levar da França para o Brasil a árvore da doutrina espírita, pela qual hoje detém o maior número de adeptos no mundo. Mas gostaria de antes ver um pequeno filme, e desse filme deixar o meu agradecimento a cada um de vocês, que nesses anos que o nosso irmão José Antônio e a nossa irmã Manuela sempre nos receberam com tanta alegria, os companheiros dessa casa sempre nos receberam com os braços abertos, e nós gostaríamos de deixar o nosso agradecimento, porque essa obra que vocês vão ver, logicamente tem uma participação de cada um de vocês, quando nesses anos todos que aqui viemos, tanto eu quanto o nosso querido André Luiz, e nós vamos ver hoje que nós estamos seguindo os mesmos passos de Chico Xavier. Todos os nossos livros de nossa autoria, seja minha, do André Luiz, são doadas para o CEPAC, como fazia Chico Xavier, que doava todos os direitos autorais. E nós vamos ver hoje um pouquinho dessa história com Chico Xavier. Nós vamos então ver esse vídeo. É só apertar, você dá uma ajuda, por favor? E eu gostaria que cada um de vocês se sentisse
corresponsável por essa obra, pela ajuda que vocês nos deram e ainda continua sempre a dar nas nossas atividades no Brasil. Vamos ver um pouquinho dos nossos trabalhos. Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, CEPAC, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier e a TV A Caminho da Luz desenvolve um amplo trabalho na seara espírita. O CEPAC foi inaugurado em 14 de março de 1901, nesses mais de 121 anos de fundação, vem divulgando o postulado de Allan Kardec. Em abril de 2022, foi inaugurada a ampliação do Núcleo Chico Xavier, com mais de 2.000 metros de área construída, podendo assim realizar várias tarefas assistenciais e espirituais, levando paz e luz, alimento e refrigério a muitos corações que chegam à casa espírita. Ainda em abril de 2022, foi inaugurada a Praça Chico Xavier, uma justa homenagem do município de Itapira ao grande médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Atualmente, são mais de 2,5 toneladas de refeições feitas mensalmente, além das 300 cestas básicas entregues por mês e mais de 100 pessoas por semana tomando café solidário. São centenas de famílias amparadas materialmente. O CEPAC realiza anualmente a pomadinha Chico Xavier, totalizando mais de 20.000 potes, que são feitos e distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. A pomadinha Chico Xavier também é realizada em Viseu, Portugal, pelos amigos da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, a SEV. O CEPAC conta hoje com mais 2 departamentos: o Grupo de Estudo Espírita Chico Xavier, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Grupo de Estudo Espírita em Jundiaí, São Paulo, sob a orientação do Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC. Aos domingos pela manhã, iniciou-se uma nova tarefa: o auxílio espiritual presencial nas macas. São dezenas de pessoas que mensalmente vêm em busca de paz e reconforto físico e espiritual. A TV A Caminho da Luz possui um canal no YouTube, passando de 6 milhões de visualizações. Por meio de lives, estudos, palestras e músicas, a TV vem disseminando o espiritismo na internet. Enfim, essas são algumas das atividades desenvolvidas pelo CEPAC e seus departamentos.
está lançando em Portugal. Essa nossa vinda para Portugal foi uma vinda logicamente especial. Não estava planeada a nossa vinda devido àquele trabalho que vocês viram. Uma irmã portuguesa perguntou: Sérgio, mas não está errado 2,5 toneladas de comida? Eu disse: é verdade, houve um erro. No mês de outubro agora são 4 toneladas de comida. 3 toneladas na sede, que é a instituição que vocês viram, mas meia tonelada em cada posto, que é dirigido por nós através do Dr. Adroaldo Modesto Gil. Mas havia necessidade de nós estarmos em Portugal por um trabalho que eu desenvolvo aqui, dos quais desde 2014 fui convidado pelo nosso querido irmão Arnaldo Costeira para ser um trabalhador daquela casa. E aonde eu venho esse ano pela 3ª vez para dirigir as atividades da Pomadinha Chico Xavier, onde me sinto muito honrado por poder participar daquela casa, e foi através daquela casa que eu tive a oportunidade também de conhecer as outras casas em Portugal. Lembro-me que antes de eu conhecer o nosso irmão Costeira, na primeira jornada, nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui a nossa querida Lu Galvão, o nosso querido José Antônio Galvão também, que já desencarnado, mas que nos recebeu àquela altura com muito amor, com muita alegria. E a partir daí nós começamos a fazer realmente um périplo em Portugal, fazendo amigos, que eu acredito que não existe uma coisa mais importante no movimento espírita do que a mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu tanto vos tenho amado. O movimento espírita não é apenas mais um movimento religioso ou um movimento de conceitos morais, como muitos o imaginam. Eu falo religioso porque no Brasil eu sou considerado pelas leis brasileiras um chefe religioso, como é um padre, como é um bispo, como é um sacerdote. Nós temos as mesmas qualificações perante as leis brasileiras. E para nós é uma alegria podermos estudar com muito afinco a obra do professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, o nosso querido irmão Allan Kardec. E esse livro que nós escrevemos, ele é dividido em 3 partes diferentes. A primeira parte foi o meu convívio na casa do Chico, de 1985 a 2002, quando Chico Xavier desencarna. Nós tivemos a oportunidade de ficar 2 dias em Uberaba, passando mais de 200.000 pessoas para ver o corpo de Francisco Cândido Xavier e despedir daquele homem que foi um homem diferenciado. Por outro lado, a outra parte do livro, a segunda parte, quando nós começamos a fazer o culto do Evangelho no lar, pelas quais em todas as casas espíritas de Portugal temos recebido pessoas, e é muito interessante, gostaria aqui até de revelar um fato muito interessante. Quando eu chegava às casas espíritas para fazer a palestra, os dirigentes me diziam assim: olha, Sérgio, vai vir poucas pessoas. E se as pessoas que estão aqui acompanham as nossas páginas das redes sociais, têm percebido que todas as casas que eu tenho andado têm enchido. E os dirigentes ficam impressionados, mas logo eles percebem que são pessoas que fazem parte desses 6 milhões de pessoas no mundo todo que acompanham quase que diariamente as nossas redes sociais, podendo acompanhar não só o culto do Evangelho,
mas toda a nossa programação. É a segunda TV espírita maior do Brasil. Quando começou a pandemia, o nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil nos convidou, já dizendo que era algo que duraria muito tempo. E dizia ele: nós vamos enfrentar duas grandes catástrofes. Isso há mais de 3 anos atrás. A primeira, nós vamos ser envolvidos por uma pandemia. E a segunda vai ser algo mais grave. Nós vamos ter muita fome no mundo. E é interessante nós notarmos que ele disse: meu filho, como as casas espíritas vão fechar durante algum tempo, eu vou pedir a você que inicie o culto do Evangelho no lar. Todos os dias reunimos a família, fizemos a proposta da espiritualidade e começamos a fazer o culto do Evangelho todos os dias. Eu me lembro até que eu fazia uma certa brincadeira com a Soraya, porque a minha esposa, ela tinha assim, para tocar as obras assistenciais dessas 3 toneladas de comida, para ela é muito simples. Mas de repente está diante de uma câmera de televisão ou de uma filmadora é muito difícil. E quando nós fizemos a proposta, nós então falamos para os filhos, para a esposa, que os espíritos havia proposto. E a Soraya foi um pouco preocupada, porque não queria aparecer tanto. E o Dr. Adroaldo diz assim: fala para minha irmã que são muito poucas pessoas que vão ver. E aí ela concordou. E eu falava para o André: você não posta os números para ela, porque na hora que ela souber, ela vai ficar danada com o Dr. Adroaldo, não é? Mas assim foi, até chegarmos nesse número inacreditável de pessoas que até hoje nos seguem, de pessoas que até hoje nos acompanham. Quando fomos escrever esse livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, nós queríamos saber, e o Dr. Adroaldo pediu, para que eu no culto do Evangelho pedisse às pessoas que dessem os seus relatos, que falassem por que vieram assistir o culto do Evangelho, o que trouxe as pessoas a passar a assistir todos os dias religiosamente acompanhando a televisão. E eu confesso que para mim foi uma grande surpresa, porque foram milhares de pessoas que mandaram mensagens, mas nós catalogamos em alguns grupos que julgamos ser importante. Descobrimos que um grupo, inclusive uma pessoa que marcou muito, foi quando ela escreveu num papel, porque ela dizia que ela ia bater uma foto e mandou para o WhatsApp da TV, porque esse papel era diferente para ela. Não era apenas um papel escrito à mão. Era um papel onde estava manchado em muitos momentos com as lágrimas que ela emanava do coração. Era uma pessoa que estava, como vários, pensando no suicídio. Diga de passagem, nós do movimento espírita deixamos de usar a palavra suicídio para usar a palavra valorização da vida. Quando as pessoas passaram a ouvir o Evangelho, passaram a entender o sentido da vida. Aquilo que Allan Kardec, de maneira brilhante, codifica para todos nós, a doutrina espírita, através do pensamento dos espíritos superiores. E era realmente uma gama de espíritos superiores, comandada pelo Espírito da Verdade.
Allan Kardec afirma categoricamente de que o Espírito de verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. E nas revistas espíritas nós vamos encontrar uma passagem que o professor Allan Kardec diz que ele tinha uma entrevista 15 minutos por semana com nosso Senhor Jesus Cristo, para orientá-lo nessa doutrina abençoada. E nós não temos nenhuma dúvida que se Allan Kardec trouxe a base daquilo que era capaz de nós entendermos naquela época, eis que alguns anos depois recebemos numa pequenina cidade interiorana de Minas Gerais, Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier. Mas é interessante que esse livro, a terceira parte, tem uma participação dessa casa, do nosso irmão José Antônio, um estudioso que, ao ler as revistas dos estudos psíquicos, escrito pelo Isidoro Duarte, presidente da Federação Espírita naquela época, traz em setembro de 1965 uma passagem que muitos portugueses, diga de passagem, de 150 casas espíritas mais ou menos em Portugal antes da pandemia, eu tive a oportunidade de estar em 132 casas espíritas. É muito interessante, Zé Luiz, que hoje, Zé Antônio, muitas pessoas ligam para mim para perguntar determinados centros aonde fica, qual a morada. E eu me sinto muito honrado de poder ter feito esse trabalho com Viseu, levando a mensagem da pomadinha Chico Xavier e, consequentemente, a mensagem do Evangelho de Jesus. Mas José Antônio, esse estudioso, entrega para o André Luiz, na última vez que aqui esteve, tirado desse livro azul que está na mesa, que é exatamente os estudos psíquicos do ano de 1965, exatamente na revista de setembro, uma entrevista valiosa. E eu vou explicar ao longo da minha fala o porquê é valiosa. Não é apenas uma simples entrevista, é uma entrevista que vai trazer para nós, os brasileiros, porque essa obra vai ser editada em abril do ano que vem, nas comemorações do primeiro ano daquela instituição que vocês viram, o Núcleo Chico Xavier. Antes que alguém me pergunte, eu não sou o fundador do CEPAC nessa existência. Eu não tenho 121 anos. Então, antes que alguém pergunte, pode ser que numa existência anterior eu tenha feito parte, mas eu corroborei para a criação, como presidente do CEPAC, para a construção do Núcleo Chico Xavier. Isso foi um trabalho nosso, com toda uma equipe de trabalho que organizou tudo isso na nossa gestão. Mas essa entrevista, ela veio esclarecer, porque eu estava contando com o José Antônio, com a Manuela, sentado tomando um café, que estudando profundamente essa entrevista, tem muitos fatos que são explicados ao Isidoro que nós desconhecíamos no Brasil. Eu sou um apaixonado por Chico Xavier. Eu não crio em torno do Chico, e já gostaria de dizer àqueles que dizem
que nós somos chiquistas e nós queremos colocar o Chico num altar. Não é verdade. Eu quero mostrar para as pessoas que o Chico foi um homem diferente. Talvez para mostrar a todos que foi um homem diferente, eu vou contar uma pequena história no campo científico. Certa feita, Paul Hilder, que era simplesmente diretor da NASA, nos Estados Unidos, quando foi criado a máquina Kruger, por aquela irmã alemã, a NASA começou a se interessar por esse fenômeno. Paul Hilder era casado com uma brasileira. Eles estudaram cientificamente de 15 a 20 mil pessoas no mundo todo. Cientistas que espalharam-se pelo mundo. Pegaram desde pessoas mais simples até pessoas mais importantes. Desde pessoas mais ignorantes até pessoas mais cultas no campo da inteligência. Pegaram pessoas de todas as raças. Raça branca, raça negra, raça amarela, raça vermelha. E estudaram a aura de algumas pessoas, 15 a 20 mil pessoas no mundo todo. Descobriram cientistas que as pessoas que estavam bem com a vida, quando fizeram o teste, essas pessoas apresentaram uma aura positiva em torno de 15 centímetros. Entre 10 a 15 centímetros. Quando Paul Hilder foi fazer de Chico Xavier, montaram-se a máquina, o Chico sentadinho, e eu fico aqui imaginando o Chico com a perninha cruzada, como a gente sempre via ele na casa dele, no grupo espírita da prece. Ô senhor Chico, o senhor, por favor, vem colocar o dedinho aqui para nós vermos a sua aura. E o Paul Hilder acompanhando tudo aquilo de perto. Olha, seu Chico, o senhor faz um favor. O senhor senta ali de novo, que a máquina está avariada. Montou-se uma outra máquina. E de repente Paul Hilder começou a fazer os estudos e quem senta é Paul Hilder. Como um dos maiores cientistas daquela época. Porque ele descobriu que ele estava diante de um homem incomum. Porque está nos anais da NASA que Chico Xavier apresentou uma aura de 10 metros de circunferência. E eu cá com os meus botões fico me imaginando, na minha ignorância, qual seria a aura de Jesus. Será que um homem desse, estudado pela NASA e com todo esse gabarito de aura de vibração amorosa, pode ser considerado um homem comum? Isidoro Duarte esteve em Pedro Leopoldo com a sua esposa Raquel, naquela altura. Quando Chico Xavier veio para a Europa, Chico Xavier esteve na Inglaterra, esteve na Espanha, esteve várias vezes no túmulo de Kardec. Inclusive no nosso livro, as fotos finais são fotos do Chico em Portugal e são fotos do Chico no túmulo de Allan Kardec junto de Valdo Vieira. Num belo dia, em março, toca a porta de Isidoro Duarte.
Ele vai abrir a porta e ele se depara com Chico Xavier e Valdo Vieira. Aqui vem esclarecer uma pergunta que os portugueses faziam, e eu contei ao nosso irmão Zé Antônio que pouquíssimos portugueses, 2 apenas, das 50 casas espíritas que eu já fiz palestra até agora, apenas 2 espíritas diziam conhecer aquela história. Mas é interessante provar que Chico esteve em Portugal. Agora, lógico que é uma entrevista longa, mas nós vamos pegar alguns pontos, até mesmo por questão de horário, para que nós possamos entender alguns pontos interessantes. Lógico que não vamos aqui nos aprofundar, mas vamos ver alguns pontos que nos chamam a atenção. Vamos ver, por exemplo, quando o médium e os espíritos. Num certo momento, ele pergunta como é que é o contato com os espíritos. E aqui nós vamos ver. O Chico acrescenta: a gente espera a chegada do espírito como esperamos um romance em fascículo. Ficamos esperando que acontecerá, como será isto ou aquilo, fulano não devia sofrer tanto. Por que ele coloca isso para todos nós? Porque nós vamos ver um episódio que nós não conhecíamos no Brasil, porque Valdo Vieira recebeu um livro chamado Balzac, inclusive um livro muito interessante de um médico. Eu gostaria de esclarecer que muita gente diz: Valdo foi médico. Olha, vamos esclarecer o que ele esclarece para o nosso irmão Isidoro. Chico teve como formação principal odontologia. Ele era dentista. E foi o espírito de André Luiz que convidou ele, Chico Xavier, residia dentro da Comunhão Espírita Cristã. Cada um tinha o seu quarto. Era uma instituição muito grande, apesar de ser muito simples. Já tinha naquela época mais de 20 departamentos. E André Luiz pede a Valdo que se formasse para médico. Mas ele tinha que ter um compromisso com a espiritualidade. Ele não poderia abrir um consultório e nem trabalhar no hospital. Ele trabalharia na Comunhão Espírita, num consultório, gratuitamente para as famílias carenciadas. E ele também trabalharia como odontólogo, como dentista, para arrumar o dente daquelas famílias necessitadas. Às vezes desejaríamos a presença de certos espíritos e não vem. E diz o Valdo, nem sempre há possibilidade, e às vezes temos saudade de alguns outros. Porque é algo interessante. Havia uma disciplina tão grande no trabalho desses irmãos que nos chama muito a atenção. Porque havia uma cumplicidade muito grande numa organização de trabalho por parte da espiritualidade. Esse é um trecho que nós extraímos, que é um trecho muito interessante. Você tem afinidade com André Luiz? Perguntou o nosso irmão entrevistador ao Valdo. Porque do primeiro livro, Nosso Lar, para quem leu as 13 obras da série científica de André Luiz, que hoje, diga de passagem, é bom que nós citemos, que essas obras não pertencem mais ao movimento espírita. Essas obras pertencem ao movimento científico.
são estudadas nas grandes universidades do mundo todo. É importante nós retratarmos isso. Então nós vemos aqui, o Valdo dá um depoimento que nós não sabíamos, que é um depoimento muito interessante. Então o Valdo conta como que ele começou. Vou dizer-lhe como foi. Eu tenho mediunidade desde criança. Dava passes, meu pai era muito doente e eu pedia-lhe que me deixasse dar passes. Um outro ponto interessante nós notarmos, que naquela época não havia estudo nas casas espíritas. Naquela época no Brasil, nós tínhamos as casas espíritas voltadas apenas para o campo da mediunidade. Por isso que ele cita isso, aos 6 ou 7 anos já assistia às sessões de desobsessão. Coisa que hoje no Brasil, e tenho certeza que cá, nenhuma criança participa de um trabalho de desobsessão, tendo em vista as responsabilidades que muitas vezes não estão preparadas para isso. Tudo tem o seu tempo, mas ele teve essa oportunidade. Quando me surgiu a mediunidade de psicografia, numa reunião, eu não sabia nada. Ou seja, ele não tinha estudado. Volto a repetir, o movimento espírita não exigia estudo naquela época. Hoje, por exemplo, o CEPAC, que vocês viram, nós temos em torno de 120 trabalhadores e obrigatoriamente todos têm que estudar rigorosamente para fazer qualquer atividade na casa. Mesmo os que trabalham na cozinha, na comida fraterna, na sopa fraterna, mesmo os que distribuem cabazes, todos são pessoas que frequentam e estudam assiduamente. Aqui um outro ponto muito interessante, não é? É quando ele diz: psicográfica, numa reunião, não sabia nada, mas depois apareceu uma entidade que parecia ser meu parente, e eu tratava como irmão. Ele tinha um carinho por essa entidade, mas ele não sabia quem era. Parecia ser um parente, e ele tratava como irmão. Não sabia bem quem era, só mais tarde desconfiei. E por meio do Chico, mas sem este saber, o Chico não sabia que ele não sabia quem era o espírito que atuava. Lógico que o Chico sabia, pela mediunidade do Chico. No livro que vocês, no livro que nós estamos lançando, vocês vão ver que a primeira vez que eu tive com o Chico, ele chama eu pelo nome, pergunta da minha mãe pelo nome, do meu pai pelo nome, dos meus irmãos pelo nome, fala do meu trabalho, porque eu já era gerente, tinha uma carreira bancária, começa a investigar, falar da minha vida. O Chico nunca havia me visto, não é? Então nós percebemos que o Chico batia o olho dentro daquilo que nós chamamos mediunidade anímica, que é uma mediunidade que pertence ao próprio médium, e o Chico era fabuloso, porque ele sabia tudo que estava acontecendo ao seu lado. E o Chico então disse a ele, não é? Não sabia bem quem era, só mais tarde desconfiei. E por meio do Chico, mas sem este saber, confirmou que o tal espírito era mesmo o André Luiz. Então dessas 13 obras, da primeira obra, Nosso Lar, e da 9ª obra, Ação e Reação, todos esses livros foram escritos por Chico Xavier. O livro 10º, 11º, 12º e 13º são livros onde Chico Xavier recebia as páginas pares e Valdo Vieira recebia as páginas ímpares. Na divisão do trabalho,
Por que recebe o Chico Emmanuel e você, André Luiz? Esse é um outro fato. Aqui é uma revelação inacreditável, porque ele diz assim, é afinidade. Às vezes também recebo Emmanuel. Ou seja, nós temos pouco conhecimento no Brasil de que Valdo havia recebido Emmanuel. Só que o Chico confirma, porque o Chico estava ao lado dele. O Chico dá uma notícia curiosa. O André Luiz é quem guiou o Valdo para a medicina. André Luiz é médico e orientou. Muita gente ignora isso. No livro Ideal Espírita, que foi um dos primeiros que eles escreveram, diz o Valdo, a mensagem de André Luiz recebida por nós dois. Foi quando começou todo o trabalho nesse livro, aonde a parceria, até que o Valdo viesse a se perder. Uma pergunta ao Chico: nas suas mensagens psicofônicas, ouve as palavras ou sente a intuição? Para quem gosta de estudar a mediunidade e para quem conhece o livro dos médiuns, isso é de suma importância. Então nós vamos ver aqui o Chico dizendo, essas mensagens recebias em estado sonambúrico. Vamos relembrar que quando nós estudamos o livro dos médiuns, o processo da mediunidade sonambúrica trata-se de médiuns anímicos, com uma mediunidade belíssima, e é por isso que ele continua, e eram registradas em gravador de som. Aqui muita gente que já veio me cumprimentar, que assiste à televisão, o culto do Evangelho, vão se lembrar que um pouco antes de começar o culto do Evangelho, nós colocamos uma mensagem de Chico, na voz de Chico Xavier. Eram essas que eu tive acesso à casa de Chico Xavier através do seu filho do coração, Eurípides Higino. E Chico muda cada espírito que se comunica a uma mudança de voz. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Sheila, Meimei, Dr. Bezerra de Menezes. Nós temos um verdadeiro acervo na televisão com referência a esse trabalho que ele cita aqui em Portugal. Foi sempre assim. O espírito vai falando, não havia intuição prévia. Ele era um médium tão perfeito que não havia coador. Não era filtrado. De tal era, e é por isso que nós ouvimos que o Chico foi a maior antena parabólica mediúnica que a Terra conheceu. Então isso é um detalhe muito interessante. O nosso tempo está esgotado e a gente sempre encerra com uma mensagem, mas eu não poderia deixar de contar um fato que está aqui, que vale a pena. O Chico diz ao Isidoro, o nosso trabalho se divide em duas partes. A parte que nós temos para com os espíritas e o trabalho que nós temos para com os espíritos. Com os espíritas eram as sessões públicas, quando ele agia como o Correio do Além, recebendo as cartas dos familiares. Há um estudo no Brasil que Chico Xavier recebeu mais de 10.000 cartas para os familiares. Chico Xavier recebia 3 vezes por semana de 800 a 1.000 receituários de remédios fitoterápicos pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes. E o trabalho com os espíritos eram as reuniões privadas. Então ele conta para o Isidoro, Isidoro, quando Emmanuel planeia um livro, ele me diz, Chico, essa obra nós vamos trabalhar 20 horas. Esse livro nós vamos trabalhar 50 horas. E dava os dias e o horário que o Chico ia trabalhar. Então nós estamos vendo que
que aqui tem informações privilegiadíssimas para todos nós. Nós vamos ver aqui também o chamado, e nós não entendíamos no Brasil por que o Chico parou de escrever, por que o Chico parou de ter o trabalho das manifestações luminosas de materialização. Eram 42 médicos da Universidade de Uberaba, entre eles o nosso benfeitor, Dr. Adroaldo, que está aqui conosco, que participou dessas reuniões, porque ele era médico, psiquiatra, e conta que Chico deitava numa sala, numa cama, apagava-se as luzes, os médicos ficavam em círculo, e daqui a pouco saía dessa sala os espíritos materializados, luminosamente. Vinha, cumprimentava os médicos, pegava na mão, comentava alguma coisa, orientava. Era uma coisa fascinante. Só que Chico conta para o Isidoro uma coisa que nós nunca soubemos no Brasil. Que quando ele parou essa atividade, a pedido de Emmanuel, ele ficou foragido por mais de 30 dias de Uberaba, porque haviam contratado pessoas para matá-lo. E ele conta que organização que foi, que organização religiosa que contratou essas pessoas. Ele fala nessa entrevista. E eu vou encerrando aqui com um poeta português, João de Deus. Parnaso de Além-Túmulo é uma das obras mais importantes de Chico Xavier, e poucos irmãos portugueses sabem que o Parnaso de Além-Túmulo é um título de todos aqueles poemas dos poetas brasileiros e portugueses, mas é um poema chamado Parnaso de Além-Túmulo, pertinente ao espírito, ao grande poeta João de Deus. E eu separei essa, que é o meu modo de ver, é uma poesia que eu gosto muito. Jardim, na comunhão com Jesus, jardim da infância. Nesta escola que é tempo de bonança, nós queremos Jesus em cada dia, celebrar tua doce Eucaristia no Evangelho divino da esperança. Tua palavra é hino de alegria, que nos envolve a fé segura e mansa, a luz que nos ensina a ser criança, com o teu amor na fonte da harmonia. Nossos passos são trôpegos na estrada, nosso esforço, Senhor, é quase nada, mas teu braço amoroso nos conduz. Seja conosco a paz de andar contigo, lendo teu coração excelso e amigo no banquete evangélico da luz. Veja o quanto João de Deus representa. E num estudo que foi feito no Brasil, na Universidade da Unicamp de Campinas, na área da neurolinguística, foi tirado um título de doutor, mostrando que todos os poemas, poesias do livro Parnaso de Além-Túmulo, todos eles e todas as suas palavras estão transcritas no Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz no coração de todos. Obrigada. É aquele convite de sempre. Vamos caminhar com Jesus. É nos momentos difíceis que a vida oferta a cada um de nós, na beleza incomensurável de entender a criação divina. Vamos retornar no túnel do tempo, numa pequenina cidade, Cafarnaum, a casa de Pedro,
quantas vezes o culto do Evangelho ali se realizava, e quantas vezes à beira-mar caminhavam falando da natureza, do amor, da bondade e da alegria. Convido a cada um para que possamos caminhar à beira-mar com nosso Mestre amado, envolvendo os nossos corações na apoteose de uma vida mais bela e mais justa. Vamos fechando os nossos olhos, vamos sentando da maneira mais confortável possível, vamos relaxando os nossos músculos das tensões que a vida nos oferece. Vamos puxando o ar e enchendo o nosso pulmão, soltando-o gradativamente, eliminando as toxinas naturais. Vamos nesse instante permitir que a nossa corrente sanguínea percorra por todos os nossos órgãos, através das veias. Vamos nesse instante imaginar-nos à beira-mar, com a água diante da sua beleza. Naquele instante onde Jesus vai caminhando e nós vamos seguindo-o gradativamente. Mas como ainda temos dificuldade de imaginar Jesus, vamos tentar elaborar a figura amiga em nossa terra mental daquele homem de estatura mediana, os olhos meigos a entreolhar os nossos olhos, um cabelo até o ombro, um rosto fino, um nariz pequeno, uma boca pequena e suave, uma barba bem feita, uma roupa branca e alva, e com as suas mãos estendidas, no decantar de uma aurora, nos convida: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. E ao sentir Jesus, com a sua beleza infinita do coração, que vai envolvendo com o seu manto de luz as nossas almas, vamos cada um de nós colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas lutas, os percalços que a vida nos oferece. Muitas vezes, mesmo que diante das lágrimas que caem dos nossos olhos, Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. E vamos sentindo Jesus na sua doçura, falando-nos da paz que transcende o universo, da paz que transcende o mais genial ser da humanidade, que vem trazer para as nossas almas o bálsamo para o nosso coração. Vamos rememorar com Jesus a tranquilidade com que ele enfrentou os percalços do mundo, carregando a cruz, sem se lamentar, e ao mesmo tempo nada devia para a humanidade, mas os nossos corações ainda endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo, ainda temos dificuldade de carregar a nossa própria cruz. Senhor, permita que Tu sejas o Simeão que ajudou-te a carregar a cruz até o Gólgota, ajudando-nos a cada um de nós, por tudo aquilo que fizemos de equivocado em vidas anteriores. Dai-me, Senhor, a beleza do entendimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Senhor, sinto-me tão pequeno diante da terra, quase que um verme arrastejando-se pelo chão. Mas compreendo hoje, Senhor, da grandeza dos seus ensinamentos, que nos deu a condição de que nosso Pai Celestial, e assim nos ensinou, deu-nos um corpo, para que pudéssemos desenvolver as condições belíssimas das sensações. Por isso, Senhor, obrigado pelos nossos olhos, obrigado pelos nossos ouvidos, obrigado pela nossa boca, obrigado pelos nossos braços e pelas nossas pernas, obrigado pelos nossos pés, Senhor, e pelas nossas mãos, que podemos caminhar, Senhor, em direção daqueles caídos que muitas vezes não te conhecem. Senhor, permita que eu não fique apenas no púlpito falando do teu evangelho, mas ensina-me, Senhor, o capítulo da caridade, como tu fizestes ao subir a barca diante daquelas 5.000 pessoas que estavam famintas, quando tu, na beleza infinita da vida, multiplicou os pães e os peixes, dando àquele povo carenciado o pão de cada dia. E depois que todos estavam saciados, nos deu a caridade do amor, decantando um dos mais belos poemas da vida, que é o capítulo do Sermão das Montanhas, ou Sermão do Monte, como muitos o chamam. Senhor, ensina-me a ser mais humilde, ensina-me, Senhor, a ter mais caridade para com o próximo, iniciando a caridade por mim mesmo, abandonando esse homem velho que agiganta-se em meu coração. Pedimos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, pelos benfeitores espirituais que nos abraçam, para que possa, Senhor, continuarmos juntos nesses dois planos da vida, continuarmos a entender a sua mensagem. Permita, Senhor, que as águas que vamos tomar possam ser as águas onde seja colocado o remédio para nos auxiliar o nosso corpo e auxiliar a nossa alma. Senhor Jesus, obrigado. E que a tua paz, divino amigo, possa nos acompanhar até o nosso lar, e que toda a nossa casa possa receber o fluido de amor que se emanta nesse ambiente, caindo pétalas de rosa com o seu perfume sobre as nossas cabeças. Obrigado, Senhor, e que possamos continuar juntos, hoje, agora e todo o sempre. Que assim seja, Senhor.